Uma simples frase sussurrada ao telefone estava prestes a virar a vida de duas pessoas completamente de cabeça para baixo. Helena, uma jovem empregada doméstica, jamais imaginaria que seu desabafo desesperado seria ouvido pela pessoa errada. Ou seria a pessoa certa? Seus dedos trêmulos hesitaram antes de atender, sabendo exatamente quem estava do outro lado da linha. A voz áspera de sua mãe, Conceição, cortou o silêncio como uma lâmina. Helena, você precisa arranjar um namorado até amanhã, menina. Seu primo Marcelo vai chegar com a namorada dele e eu não posso passar mais essa vergonha de ter uma filha solteira trabalhando como empregada. O coração da jovem se apertou como um punho fechado. Aos 20 e poucos anos, ela havia dedicado cada dia de sua vida a sustentar a família após a morte prematura do pai. Enquanto outras moças de sua idade saíam para se divertir, Helena acordava antes do amanhecer para pegar 2 ônibus até a mansão Vila Esperança, onde trabalhava há anos para a família Monteiro. Mãe, a senhora sabe que eu não tenho tempo para namorar. Preciso trabalhar para... Ela começou, mas foi interrompida pela voz estridente do outro lado. Não me venha com desculpas. Sua prima Letícia conseguiu se casar bem. Por que você não consegue? Está me envergonhando na frente de toda a família. As palavras caíram sobre Helena como pedradas. Ela se afastou para um canto mais reservado da sala de estar, próximo às enormes janelas que davam vista para o jardim impecavelmente cuidado. O que ela não sabia era que Ricardo Monteiro havia chegado mais cedo de uma reunião e estava subindo as escadas de mármore quando ouviu fragmentos da conversa. Mãe, por favor, entenda minha situação. Helena sussurrou, tentando controlar o tremor na voz. Não quero ouvir explicações. Você precisa aparecer na festa de amanhã com um namorado, nem que seja mentira. Não vou passar mais essa humilhação. Ricardo parou no meio da escadaria, intrigado. Nunca havia prestado muita atenção na jovem que cuidava de sua casa com tanto zelo. Para ele, ela era apenas uma presença silenciosa que mantinha tudo funcionando perfeitamente. Mas algo na vulnerabilidade daquela voz o fez hesitar. Mãe, eu trabalho de segunda a sábado, cuido da casa, levo o dinheiro todo para casa. Quando vou conhecer alguém? A voz de Helena se quebrou ligeiramente. Do outro lado da linha, Conceição não demonstrou piedade alguma. Suas primas todas conseguiram, você também consegue. Não aceito mais desculpas. Apareça com um namorado, ou nem precisa vir à festa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena fechou os olhos, sentindo as lágrimas queimarem por trás das pálpebras. Ela havia sacrificado seus sonhos, sua juventude, suas chances de amor, tudo para garantir que a família não passasse necessidade. E agora era cobrada justamente pelo que havia sido forçada a abdicar. Tá bem, mãe. Eu vou dar um jeito, murmurou, antes de desligar o telefone com as mãos tremendo. Ricardo observava tudo de onde estava, sentindo algo estranho se mexer em seu peito. Aquela jovem, que ele via todos os dias, mas nunca realmente notara, carregava um fardo que ele jamais imaginara. Ele desceu os últimos degraus em silêncio, processando o que acabara de presenciar. Helena se virou e quase deixou o telefone cair ao ver seu patrão parado na sala, com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Seu rosto queimou de vergonha. Ele havia escutado tudo. Ela que sempre se orgulhara de manter sua vida pessoal completamente separada do trabalho, agora se sentia exposta e vulnerável. Senhor Monteiro, eu não sabia que o senhor havia chegado. Ela gaguejou, tentando recompor a postura profissional. Ricardo estudou o rosto dela por um momento. Helena tinha traços delicados, olhos expressivos que agora brilhavam com lágrimas não derramadas, e uma dignidade natural que ele nunca havia percebido antes. Como havia passado tanto tempo sem realmente vê-la? Helena, ele disse, e foi a primeira vez que pronunciou seu nome com real atenção. Há quanto tempo você trabalha aqui? A pergunta a pegou desprevenida. 3 anos, senhor. 3 anos. Ele repetiu pensativo. E em todos esses anos, você nunca faltou, nunca chegou atrasada. Sempre deixou tudo impecável. Ela assentiu timidamente, sem saber aonde aquela conversa levaria. O coração dela batia descompassado.
Nunca haviam tido uma conversa que ultrapassasse instruções básicas sobre o trabalho. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ricardo continuou. E algo no tom de sua voz era diferente do habitual distanciamento profissional. Helena hesitou, mas assentiu. Por que você trabalha tanto? Qual é sua história? As palavras ficaram presas na garganta dela. Ninguém nunca havia perguntado sobre sua vida, seus sonhos, suas dificuldades. Ela sempre fora invisível para todos na casa, uma presença eficiente, mas sem rosto. Meu pai, ele morreu quando eu era bem jovem, ela começou devagar. Minha mãe não conseguiu trabalhar depois disso e tenho 2 irmãos menores estudando. Eu sou a única fonte de renda da família. Ricardo sentiu algo se apertar em seu peito. Ele, que nascera cercado de privilégios, nunca havia parado para pensar nas histórias por trás das pessoas que cuidavam de sua vida cotidiana. E seus sonhos? O que você queria fazer se não tivesse que trabalhar tanto? A pergunta a atingiu como um soco no estômago. Helena mordeu o lábio inferior, lutando contra as lágrimas que ameaçavam transbordar. Eu sempre quis estudar. Queria ser professora. Mas depois que papai morreu, ela parou, incapaz de continuar. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de uma compreensão mútua que nunca havia existido antes. Ricardo se via confrontado com uma realidade que sua bolha de privilégios sempre o havia protegido de enxergar. E agora sua mãe quer que você tenha um namorado, ele disse suavemente. Helena corou violentamente. Desculpe o senhor ter escutado isso. Eu sei que não devia falar de problemas pessoais no trabalho. Não se desculpe, Ricardo a interrompeu. Você tem direito a ter problemas como qualquer pessoa. Ele caminhou até a janela, observando o jardim que Helena ajudava a manter tão bem cuidado. Uma ideia estava começando a se formar em sua mente. Uma ideia completamente maluca que contradizia tudo que ele conhecia sobre si mesmo. Helena, ele disse, se virando para encará-la. E se eu pudesse ajudar você com esse problema? Ela o olhou confusa. Como assim, senhor? E se eu fosse com você a essa festa como seu namorado? O mundo pareceu parar ao redor de Helena. Ela piscou várias vezes, certa de que havia escutado errado. Senhor Monteiro, eu não entendi. É simples, ele disse, com uma calma que contrastava com a loucura da proposta. Você precisa aparecer com um namorado e eu... Bem, eu nunca fiz algo verdadeiramente importante por outra pessoa. Talvez seja a hora de começar. Helena sentiu suas pernas bambas. O homem mais rico que ela conhecia, seu patrão, estava oferecendo-se para fingir ser seu namorado para salvá-la de uma situação humilhante com a família? Mas, senhor, isso não faria sentido algum. Ninguém acreditaria que nós... Por que não? Ele perguntou, genuinamente curioso. Helena gesticulou vagamente entre eles dois. Porque nós somos de mundos completamente diferentes. Porque o senhor é o senhor e eu sou apenas... Você é apenas o quê? A voz dele havia ficado mais séria. Uma empregada, ela murmurou, olhando para o chão. Olhe para mim, Helena. Relutantemente, ela ergueu os olhos para encontrar os dele. Você não é apenas nada. Você é uma mulher corajosa que sacrificou sua própria felicidade para cuidar de sua família. Você é alguém que trabalha com dignidade e nunca se queixou, mesmo carregando um peso que seria demais para muitas pessoas. As lágrimas que Helena havia segurado por tanto tempo finalmente escorreram pelo seu rosto. Nunca ninguém havia visto valor nela, além de sua capacidade de trabalhar e sustentar outros. Por que o senhor faria isso por mim? Ela sussurrou. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, se fazendo a mesma pergunta. Por que ele estava disposto a sair de sua zona de conforto para ajudar alguém que mal conhecia? Talvez porque é a primeira vez que alguém me faz pensar sobre o que realmente importa na vida, ele admitiu. E talvez porque você merece ter alguém do seu lado, nem que seja por uma noite. O coração de Helena batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia escutar. A proposta era absurda, impossível, e ao mesmo tempo representava uma saída para um problema que parecia não ter solução. Mas e se alguém descobrir? E se sua família, seus amigos? Deixe isso comigo, Ricardo disse com determinação. Você toparia? Helena olhou para aquele homem que, em questão de minutos,
havia se transformado de patrão distante em alguém que oferecia uma bondade que ela nunca havia experimentado antes. Eu aceito, ela sussurrou, mal acreditando nas próprias palavras. O sorriso que Ricardo deu foi diferente de qualquer expressão que ela já havia visto em seu rosto. Genuíno, caloroso, transformador. Então está decidido. Amanhã você não vai apenas à festa de sua família, vai acompanhada do homem que está começando a entender o verdadeiro significado da palavra honra. Nenhum deles imaginava que aquela decisão impulsiva estava prestes a desencadear uma série de eventos que mudaria suas vidas para sempre. Na manhã seguinte, Helena acordou com a sensação de que tudo havia sido um sonho impossível. Será que Ricardo Monteiro realmente havia se oferecido para acompanhá-la à festa da família? Enquanto preparava o café da manhã na cozinha imaculada da mansão, suas mãos tremiam ligeiramente ao manusear a porcelana fina. O som de passos descendo a escadaria fez seu coração acelerar. Ricardo apareceu na entrada da cozinha, vestindo uma camisa social azul clara que realçava seus olhos. Pela primeira vez em 3 anos de trabalho, Helena realmente o olhou. Não como patrão, mas como homem. E a descoberta a deixou ainda mais nervosa. Bom dia, Helena, ele disse. E havia uma suavidade em sua voz que ela jamais havia notado antes. Bom dia, Sr. Monteiro. Ela respondeu mantendo os olhos baixos enquanto servia o café. Acho que, considerando as circunstâncias, você pode me chamar de Ricardo. Pelo menos quando estivermos sozinhos. O nome soou estranho em seus lábios quando ela murmurou um tímido Ricardo. Era como quebrar uma barreira invisível que existira entre eles durante tanto tempo. Sobre ontem, ele começou, e Helena sentiu seu estômago se contrair de ansiedade. Você dormiu pensando nisso? Não preguei o olho, ela admitiu honestamente. Fico me perguntando se você não mudou de ideia. Ricardo se serviu do café, observando as mãos delicadas dela enquanto ela arrumava os utensílios. Não mudei. Mas precisamos conversar sobre os detalhes se vamos fazer isso direito. A palavra detalhes fez Helena perceber a dimensão do que estavam prestes a fazer. Como 2 pessoas de mundos tão diferentes poderiam convencer uma família inteira de que estavam juntos? Senta aqui comigo, Ricardo disse, indicando a cadeira ao lado da sua na mesa de café. Helena hesitou. Nunca havia se sentado à mesa com ele. Por favor, ele acrescentou gentilmente. Ela se sentou na ponta da cadeira, ainda tensa. Ricardo notou seu desconforto, e seu coração se apertou ao perceber como ela estava acostumada a ser tratada como inferior. Me conta sobre sua família. Como eles são? Do que gostam? Ele perguntou genuinamente interessado. Helena respirou fundo, organizando os pensamentos. Minha mãe, Conceição, sempre foi exigente. Depois que papai morreu, ela ficou muito amarga. Meus irmãos Gabriel e Isabela estão estudando. Gabriel quer ser engenheiro. Isabela sonha em ser médica veterinária. E você? O que sonhava antes de... Ele parou, percebendo que a pergunta poderia ser dolorosa. Antes de me tornar responsável por todos, Helena terminou a frase com um sorriso triste. Eu queria ser professora de literatura. Adorava ler, escrever. Tinha uma imaginação fértil demais para o gosto da minha mãe. Ricardo se surpreendeu com a revelação. Você ainda lê? Quando posso. Nas noites em que sobra energia e a conta de luz não vem alta, ela respondeu com sinceridade que o tocou profundamente. E seus primos? Me fala do Marcelo que sua mãe mencionou. O rosto de Helena se fechou ligeiramente. Marcelo sempre foi o queridinho da família. Estudou administração, conseguiu um emprego numa empresa boa, casou com a Fernanda no ano passado. Eles são bem-sucedidos. Ricardo percebeu a dor por trás das palavras. E isso te incomoda? Não que ele seja bem-sucedido, Helena disse rapidamente. Me incomoda que minha mãe me compare constantemente com ele, como se eu tivesse escolhido essa vida. O silêncio que se seguiu foi carregado de compreensão. Ricardo estava começando a entender a pressão constante sob a qual Helena vivia. Bom, ele disse, mudando o tom para algo mais prático. Então precisamos criar uma história convincente sobre como nos conhecemos. Helena o olhou com surpresa. Você realmente pensou nisso? Passei a noite toda pensando. Ele admitiu. Que tal isso?
Nos conhecemos num curso de literatura. Você estava fazendo um curso noturno de extensão na Universidade Cultural Santos Dumont. Os olhos de Helena se iluminaram. Existe essa universidade? Não. Ricardo sorriu. Por isso é perfeita. E eu estava lá porque estava buscando algo diferente na vida. Algo real. A ironia não passou despercebida por Helena. Essa parte até que não seria mentira. Ela murmurou. Exato. As melhores mentiras são aquelas baseadas em verdades, Ricardo disse. Posso fazer algumas perguntas pessoais? Para que nossa história seja consistente. Helena assentiu, apesar do nervosismo. Qual sua comida favorita? Lasanha da minha avó. Ela morreu quando eu era criança, mas ainda me lembro do sabor. Helena respondeu com nostalgia. Cor favorita? Azul. Como o mar que eu nunca vi pessoalmente, mas sempre imaginei. Ricardo fez uma pausa, tocado pela simplicidade e honestidade das respostas. Música? MPB. Principalmente Elis Regina. Minha mãe costumava cantar como nossos pais quando eu era pequena. Antes de tudo ficar difícil. E seus medos? A pergunta pegou Helena desprevenida. Medo? Todo mundo tem medo de alguma coisa. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Tenho medo de ficar velha e perceber que nunca vivi de verdade. Que só sobrevivi. A resposta atingiu Ricardo como um soco no peito. Ele, que tinha todas as oportunidades do mundo, muitas vezes se sentia exatamente da mesma forma. E você? Helena perguntou timidamente. Do que tem medo? Ricardo nunca havia sido perguntado isso de forma tão direta. Tenho medo de chegar ao fim da vida e perceber que nunca fui genuinamente feliz. Que tudo foi só aparência e obrigação. Eles se olharam por um momento, reconhecendo uma solidão compartilhada que nenhum dos dois esperava encontrar. Agora, Ricardo disse, quebrando o momento de intimidade. Precisamos cuidar da sua aparência para hoje à noite. Helena olhou para baixo, para sua roupa simples. Eu não tenho nada adequado para... Eu sei. Por isso vamos fazer compras. Eu não posso aceitar que você... Helena, Ricardo a interrompeu gentilmente. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Considera parte do nosso acordo. Ela mordeu o lábio, claramente desconfortável. Eu não me sinto bem aceitando presentes caros. Então considera emprestado. Para a representação. Horas depois eles estavam na Boutique Elegance, uma das lojas mais refinadas da cidade. Helena se sentia completamente fora do seu elemento, enquanto a vendedora, Patrícia, os atendia com a deferência reservada aos clientes importantes. Estamos procurando algo elegante, mas não ostensivo. Algo que realce a beleza natural dela. Ricardo disse, olhando para Helena com uma admiração que a fez corar. Certamente, senhor Monteiro, Patrícia disse eficientemente. Que tal experimentarmos alguns vestidos? Helena seguiu a vendedora até o provador com o coração batendo forte. Quando saiu vestindo um vestido azul marinho que realçava suas curvas de forma elegante, o silêncio de Ricardo disse tudo. Você está deslumbrante, ele disse, e havia algo em sua voz que não era apenas gentileza. Helena se olhou no espelho e mal reconheceu a mulher refletida. Por um momento, ela não era mais a empregada sobrecarregada. Era apenas Helena, uma mulher bonita num vestido bonito. Agora sapatos e talvez algo para o cabelo, Patrícia sugeriu. Enquanto escolhiam os acessórios, Ricardo notou como Helena tocava cada peça com reverência, como se fossem tesouros preciosos. Ele se perguntou quando havia sido a última vez que ela tinha recebido algo bonito só por merecer. Posso fazer uma sugestão? Ele disse enquanto ela experimentava um par de sapatos de salto baixo. Claro. Que tal se, depois da festa, você ficasse com essas roupas? Não como presente, mas como reconhecimento por todos esses anos de trabalho dedicado. Helena o olhou com surpresa. Você não precisa... Eu sei que não preciso. Eu quero. Durante o caminho de volta para casa, Helena ficou em silêncio, processando tudo o que havia acontecido. A realidade estava se tornando surreal. Em 24 horas, sua vida havia dado uma virada que ela jamais poderia ter imaginado. Ricardo, ela disse suavemente, usando seu nome pela primeira vez sem hesitação. Sim? Por que está fazendo tudo isso? De verdade.
Ele ficou pensativo enquanto dirigia pelas ruas da cidade. Sabe, Helena, eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar. Mas ontem, quando te escutei naquele telefone, percebi uma coisa. O quê? Que você tem algo que eu nunca tive. Propósito real. Você sabe exatamente por que faz o que faz, por quem trabalha, que diferença sua vida faz. Eu só existo. Helena ficou tocada com a vulnerabilidade na voz dele. Você acha que não faz diferença? Que diferença eu faço? Gero empregos, sim, mas para quê? Para me sentir importante? Para perpetuar um nome que nem sei se significa algo real? Você fez diferença para mim, Helena disse simplesmente. Hoje você me fez lembrar quem eu era antes de me perder nas responsabilidades. Ricardo parou o carro no semáforo e a olhou. E você me fez lembrar que quero ser alguém melhor do que sou. Quando chegaram à mansão, Helena segurou as sacolas com suas roupas novas como se carregasse sonhos materializados. Mas algo havia mudado entre eles durante aquele dia. A distância patrão-empregada havia diminuído, dando lugar a algo mais complexo e indefinido. A festa é às 8, Helena disse. Devo estar pronta a que horas? Às 7. E Helena? Sim, hoje à noite você não vai estar representando um papel. Vai estar sendo exatamente quem você é, uma mulher extraordinária que merece ser vista e valorizada. Enquanto subia para se arrumar, Helena sentiu uma mistura de nervosismo e expectativa que não sentia há anos. Não sabia que aquela noite revelaria segredos que mudariam a percepção que ambos tinham não apenas um do outro, mas de si mesmos. Do seu quarto, Ricardo observava o jardim, tentando entender o que estava acontecendo com ele. Em um dia, uma simples conversa havia despertado nele algo que ele pensava estar morto: o desejo de proteger alguém, de fazer diferença na vida de outra pessoa. Nenhum dos dois imaginava que a família de Helena guardava segredos que transformariam aquela farsa em algo muito mais perigoso e real do que jamais poderiam ter previsto. Às 7 em ponto, Helena desceu as escadas da mansão transformada. O vestido azul marinho abraçava sua silhueta de forma elegante. O cabelo caía em ondas suaves pelos ombros, e uma maquiagem sutil realçava seus olhos expressivos. Mas o que mais impressionou Ricardo não foi a transformação externa, foi a postura. Pela primeira vez, Helena caminhava como se soubesse o próprio valor. Você está perfeita, Ricardo disse, e havia sinceridade genuína em sua voz. Helena corou, ainda não acostumada a receber elogios. Obrigada, você também está muito elegante. Ricardo vestia um terno escuro discreto, escolhido propositalmente para não chamar atenção excessiva numa festa de família de classe média. Ele havia pensado em cada detalhe, desde o carro mais simples que escolhera dirigir até o relógio menos ostensivo que usava. Pronta? Ele perguntou, oferecendo o braço. Acho que sim. Helena respirou fundo. Ricardo, se em algum momento você se sentir desconfortável... Ei, ele disse suavemente, tocando seu rosto com delicadeza. Nós estamos juntos nisso. Não vou te abandonar. O toque enviou uma corrente elétrica pela pele de Helena. Por um instante, ela esqueceu que aquilo era uma encenação. A casa da família Cardoso ficava num bairro simples, mas bem cuidado. Casas pequenas alinhadas numa rua tranquila, com jardins modestos e a vida comunitária típica de quem se conhece há gerações. Ricardo observou tudo com curiosidade genuína. Era um mundo completamente diferente do seu, mas havia uma autenticidade ali que o atraía. É aquela casa amarela, Helena indicou, e Ricardo podia sentir sua tensão aumentar a cada passo. Antes mesmo de chegarem à porta, ela se abriu e uma mulher de meia-idade apareceu. Conceição Cardoso tinha traços parecidos com os da filha, mas endurecidos pela vida e pelas decepções. Seus olhos se arregalaram ao ver o homem elegante ao lado de Helena. Mãe, Helena disse, forçando um sorriso. Este é o Ricardo. Senhora Conceição, Ricardo disse com um sorriso caloroso, estendendo a mão. Helena fala muito da senhora. Conceição ficou visivelmente sem palavras. Claramente havia esperado que a filha aparecesse com algum rapaz simples do bairro, não com aquele homem sofisticado que emanava sucesso. Entre, por favor. Ela gaguejou, ainda processando a situação. O interior da casa era simples, mas acolhedor. Móveis antigos, mas bem cuidados.
Fotografias de família nas paredes, o cheiro de comida caseira vindo da cozinha. Ricardo se sentiu genuinamente aquecido pela atmosfera familiar, algo que sua própria casa nunca havia proporcionado. Helena! Uma jovem de cerca de 17 anos apareceu correndo. Era Isabela, a irmã mais nova. Seus olhos brilharam ao ver a irmã toda arrumada. Você está linda demais! Isa, este é o Ricardo, Helena disse, sorrindo pela primeira vez desde que chegaram. Oi, Ricardo, Isabela disse com a naturalidade da juventude. Helena falou que você estuda literatura com ela. Que legal! Ela sempre foi a mais inteligente da família. Ricardo sorriu, tocado pela admiração genuína da jovem pela irmã. Ela realmente é especial. Gabriel! Isabela gritou. Vem conhecer o namorado da Helena. Um rapaz de cerca de 20 anos apareceu, visivelmente curioso. Gabriel tinha o olhar sério de quem precisou amadurecer cedo, mas sorriu calorosamente ao cumprimentar Ricardo. Prazer te conhecer, cara, Gabriel disse. A Helena merece alguém legal. Obrigado, Ricardo respondeu genuinamente tocado pela proteção dos irmãos por Helena. Onde está todo mundo? Helena perguntou, notando a casa mais vazia que esperava. Ah, Conceição disse com um tom estranho. O Marcelo ligou. Ele e a Fernanda não vão poder vir. Problema no trabalho dele. Helena sentiu o estômago afundar. Como assim? A festa não era em homenagem à chegada deles? Foi o que eu pensei também, Conceição disse, evitando o olhar da filha. Mas acontece que... Bem, a festa acabou sendo só nossa mesmo. Um silêncio constrangido tomou conta da sala. Ricardo percebeu imediatamente o que havia acontecido. A mãe de Helena havia usado a suposta visita dos primos como pretexto para forçar a filha a aparecer com um namorado. Agora, com Helena ali acompanhada, a farsa de Conceição havia sido exposta. Entendo, Helena disse friamente, a ficha caindo. Então, nunca houve festa para o Marcelo, não é mesmo, mãe? Conceição ficou vermelha. Helena, A senhora inventou tudo para me forçar a arranjar um namorado. Helena continuou, sua voz tremendo de raiva contida. Fez eu passar por toda essa situação por quê? Para satisfazer sua curiosidade? Para ter algo para contar para as vizinhas? Eu só queria que você fosse feliz. Conceição explodiu. Você passou a vida toda trabalhando. Nunca trouxe ninguém em casa. Eu estava preocupada que... Preocupada? Helena riu amargamente. Ou com vergonha de ter uma filha solteira. Ricardo observava a cena sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Agora entendia perfeitamente por que Helena carregava tanto peso emocional. Havia crescido sob constante julgamento e pressão. Chega, Gabriel disse firmemente. Mãe, isso foi baixo até para a senhora. A Helena se mata de trabalhar por essa família e a senhora faz isso com ela? Ela precisa viver a própria vida também. Conceição se defendeu. E como ela vai viver se nunca tem tempo livre porque está sempre trabalhando para sustentar a gente? Isabela adicionou, claramente irritada com a mãe. Helena se sentia exposta e humilhada. Todas as suas inseguranças estavam sendo discutidas abertamente na frente de Ricardo. Ela começou a se dirigir para a porta. Helena, espera. Ricardo disse suavemente, tocando seu braço. Não, ela disse com lágrimas nos olhos. Isso é humilhante demais. Você não precisava ver isso. Olha para mim, Ricardo disse, ignorando completamente a família que observava. Você não tem nada do que se envergonhar. Nada. Mas sua mãe te ama, mesmo que tenha uma forma estranha de demonstrar. Ela está preocupada com sua felicidade, mesmo que tenha escolhido um método questionável para tentar ajudar. Conceição estava observando a interação com crescente surpresa. Havia algo na forma como aquele homem olhava para sua filha que ia além de um simples namorinho casual. Além disso, Ricardo continuou, direcionando-se agora para Conceição. Sua filha é uma das pessoas mais extraordinárias que já conheci. Ela tem uma força, uma dignidade e uma generosidade que pouca gente possui. A senhora deveria se orgulhar dela, não pressioná-la. O silêncio que se seguiu foi diferente. Conceição olhava para Ricardo como se o visse pela primeira vez. Você realmente gosta dela, não gosta? Conceição perguntou diretamente. A pergunta pegou Ricardo desprevenido.
Ele olhou para Helena, seus olhos ainda brilhando com lágrimas, mas olhando para ele com uma vulnerabilidade que fez seu coração apertar. Sim, ele disse simplesmente. Muito. E naquele momento, Ricardo percebeu que não estava mais mentindo. Então senta com a gente, Conceição disse, sua voz suavizando. Vamos jantar. Quero conhecer melhor o homem que conquistou minha filha. Durante o jantar, a atmosfera gradualmente se aqueceu. Ricardo fez perguntas sobre Gabriel e seus estudos de engenharia, demonstrou interesse genuíno pelos planos veterinários de Isabela e ouviu respeitosamente as histórias que Conceição contava sobre o falecido marido. Sabe, Ricardo, Conceição disse durante a sobremesa, nunca vi a Helena olhar para alguém do jeito que olha para você. Helena quase engasgou com o doce. Mãe, é verdade. Seus olhos brilham quando você fala com ele. Ricardo sentiu algo se mover em seu peito. Será que Helena sentia algo real por ele também? Ou eram apenas seus desejos falando mais alto? E você? Conceição continuou, olhando para Ricardo. Tem certeza de que consegue dar a ela a vida que merece? Mãe! Helena protestou mortificada. Mas Ricardo respondeu seriamente. Dona Conceição, sua filha já construiu uma vida digna por si mesma. Ela não precisa que ninguém dê nada a ela. Mas se ela me permitir, gostaria muito de tentar tornar essa vida mais leve e feliz. Conceição assentiu lentamente, claramente impressionada com a resposta. Horas depois, quando finalmente se despediram, Helena estava visivelmente exausta emocionalmente. No carro, ela ficou em silêncio enquanto Ricardo dirigia pelas ruas da cidade. Desculpa por toda aquela situação, ela finalmente disse. Minha família pode ser intensa. Sua família te ama, Ricardo disse. Às vezes de forma meio atrapalhada, mas ama. E você? Helena perguntou impulsivamente. Depois corou ao perceber o que havia perguntado. Desculpa, eu não queria... Eu o quê? Ricardo incentivou suavemente. Nada, esqueça. Ricardo parou o carro numa pracinha iluminada e se virou para olhá-la diretamente. Helena, posso te fazer uma pergunta? Ela assentiu nervosamente. Hoje à noite, quando sua mãe perguntou se eu gostava de você, o que você sentiu quando respondi que sim? Helena ficou em silêncio, lutando com sua própria honestidade. Senti como se fosse verdade. Ela admitiu em voz baixa. E isso me assustou. Por que te assustou? Porque pessoas como eu não acabam com pessoas como você. Porque isso é um mundo de faz de conta que vai acabar amanhã, e eu não posso me permitir esquecer disso. Ricardo sentiu o coração se partir. Helena. Não, ela disse, lágrimas começando a escorrer. Hoje foi perfeito demais. Você foi perfeito demais. Mas não posso me iludir achando que isso pode ser real. E se pudesse ser? Helena o olhou com surpresa. Como? E se eu te dissesse que hoje à noite percebi que talvez esteja me apaixonando por você de verdade? O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidade e medo. Helena olhava nos olhos de Ricardo, procurando sinais de mentira, mas encontrando apenas honestidade vulnerável. Eu diria que você está confundindo gratidão com amor, ela sussurrou. E eu diria que você está se subestimando de novo, ele respondeu, tocando delicadamente seu rosto. Helena, você me fez descobrir coisas sobre mim mesmo que eu não sabia que existiam. Me fez querer ser uma pessoa melhor. Isso não é gratidão. Isso é... Ele não terminou a frase, mas ambos sabiam o que ele estava prestes a dizer. O momento se estendeu entre eles, carregado de uma tensão que nenhum dos dois sabia como resolver. Ricardo, Helena sussurrou, se isso for real, se você realmente sentir algo por mim, há coisas sobre mim que você não sabe, coisas que podem mudar como você me vê. Como o quê? Helena hesitou, depois respirou fundo. Amanhã eu vou te contar algo que deveria ter contado desde o começo. Algo sobre por que eu realmente trabalho tanto, sobre por que minha família, sobre por que tudo é mais complicado do que parece. Ricardo a estudou com preocupação. Seja o que for, Helena, não vai mudar como eu me sinto. Você diz isso agora. Ela sorriu tristemente. Mas espere para ouvir primeiro. Enquanto voltavam para a mansão, ambos sabiam que aquela noite havia mudado tudo entre eles. O que havia começado como uma farsa
havia se transformado em algo real e assustador. E agora precisavam decidir o que fazer com essa nova realidade. Nenhum dos dois imaginava que o segredo que Helena estava prestes a revelar não apenas testaria os sentimentos nascentes entre eles, mas os forçaria a confrontar verdades sobre suas próprias identidades que mudariam suas vidas para sempre. Helena passou a noite em claro, ensaiando as palavras que diria a Ricardo na manhã seguinte. Como explicar algo que ela própria ainda estava processando? Como revelar uma verdade que poderia destruir a confiança frágil que haviam construído? Quando desceu para preparar o café da manhã, encontrou Ricardo já na cozinha, visivelmente também não tendo dormido bem. Ele a olhou com uma mistura de carinho e apreensão. "Bom dia", ele disse suavemente. "Bom dia", ela respondeu, evitando seu olhar enquanto preparava o café com mãos trêmulas. "Helena, sobre o que você disse ontem", Ricardo começou. "Preciso te contar primeiro", ela o interrompeu. "Por favor, me deixa falar antes que eu perca a coragem." Ricardo assentiu, sentando-se para dar-lhe atenção total. Helena respirou fundo, ainda de costas para ele. "Há 3 anos, quando comecei a trabalhar aqui, eu menti no meu currículo." Ela começou, sua voz mal passando de um sussurro. "Como assim?" "Eu disse que só tinha o ensino médio. Mas a verdade é que eu me formei em letras pela Universidade Federal Nova Esperança. Fiz minha graduação com bolsa integral e estava no meio do mestrado quando meu pai morreu." Ricardo ficou em silêncio, processando a informação. "Você tem ensino superior?" "Tinha", Helena corrigiu amargamente. "Abandonei tudo quando papai faleceu. A família precisava de dinheiro imediato, e um emprego como empregada doméstica pagava melhor e mais rápido que qualquer coisa relacionada à educação que eu pudesse conseguir sem experiência." "Helena..." Ricardo se levantou, mas ela levantou a mão pedindo para continuar. "Não é só isso. Meu pai... ele não morreu de causas naturais como sempre contei para todo mundo." A voz dela se quebrou, e Ricardo sentiu o estômago apertar. Ele era contador numa empresa pequena, a distribuidora Almeida e Filhos. Descobriu que os donos estavam desviando dinheiro destinado a programas sociais do governo. Quando ele tentou denunciar, Helena parou, suas mãos tremendo violentamente. "O que aconteceu?" Ricardo perguntou gentilmente. "Eles ofereceram dinheiro para ele ficar quieto. Muito dinheiro. Papai recusou. Disse que não conseguiria viver consigo mesmo sabendo que dinheiro destinado a ajudar famílias pobres estava sendo roubado." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena. Uma semana depois, ele morreu num acidente de carro. Freios que falharam numa descida. "Mas eu sei. Eu sempre soube que não foi acidente." Ricardo sentiu um frio percorrer sua espinha. "Helena, você tem certeza disso?" "Encontrei papéis escondidos no quarto dele depois do funeral. Cópias de documentos, anotações sobre as irregularidades, até gravações de conversas. Ele estava montando um dossiê completo." "E o que você fez com esses papéis?" Helena finalmente se virou para encará-lo, o rosto molhado de lágrimas. "Guardei tudo. Durante 3 anos guardei tudo numa conta de e-mail secreta que criei. Porque eu sabia que se alguém descobrisse que eu tinha essas provas, você e sua família correriam perigo." Ricardo completou, agora entendendo totalmente o peso que ela carregava. "Por isso trabalho tanto. Por isso nunca falei sobre ter curso superior. Por isso sempre mantive um perfil baixo. Não é só para sustentar a família, é para manter todos nós vivos e invisíveis." Ricardo se aproximou dela lentamente, como se temesse assustá-la. "Helena, por que está me contando isso agora?" "Porque ontem à noite você disse que estava se apaixonando por mim." Ela soluçou. "E eu percebi que também estou me apaixonando por você. Mas você merece saber quem eu realmente sou. Que tipo de perigo eu represento." "Ah, perigo?" Ricardo a envolveu nos braços. "Helena, você não representa perigo algum. Você é uma vítima tentando proteger sua família. Você não entende?" Ela se afastou. "Se alguém descobrir que eu tenho essas provas, se perceberem que eu não sou apenas uma empregada ignorante..." "Espera", Ricardo disse, uma ideia começando a se formar. "Você disse distribuidora Almeida e Filhos?" Helena assentiu, surpresa com a mudança no tom de sua voz. "Helena, eu conheço essa empresa." O sangue dela gelou. "Como?"
Minha empresa, a Monteiro Holdings, estava considerando uma parceria com eles há alguns anos. Mas algo no histórico financeiro deles nos fez desistir. Parecia que tinham contratos governamentais demais para o tamanho da operação. Helena se afastou mais, o pânico tomando conta. Então você conhece os donos? Não pessoalmente, mas... Ricardo parou, vendo o terror nos olhos dela. Helena, você acha que eu estou envolvido nisso? Eu não sei mais em quem confiar, ela sussurrou. Sua empresa quase fez negócios com eles. E se você... Olha para mim, Ricardo disse firmemente, segurando gentilmente seus ombros. Olha nos meus olhos e me diz se você realmente acredita que eu faria mal a você ou sua família. Helena o olhou, seu coração dilacerado entre o medo e os sentimentos que havia desenvolvido por ele. Eu não quero acreditar, mas tenho tanto medo. Com razão, Ricardo disse. Você carregou esse peso sozinha por 3 anos, mas agora não está mais sozinha. O que quer dizer? Quero dizer que vamos fazer justiça para seu pai. Juntos. Helena o olhou com incredulidade. Ricardo, você não entende o poder que essas pessoas têm. Elas tiraram a vida a meu pai como se fosse nada. Não posso deixar você se envolver. E eu não posso deixar você continuar vivendo com medo pelo resto da vida. Ricardo replicou. Helena, eu tenho recursos, contatos, advogados. Posso proteger você e sua família enquanto fazemos essas provas chegarem às pessoas certas. Isso é loucura. Você arriscaria tudo por mim? Sim, ele disse sem hesitação. Porque é a coisa certa a fazer. E porque eu te amo. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Era a primeira vez que ele havia dito claramente, sem a proteção de hipóteses ou suposições. Ricardo, Helena sussurrou, nova leva de lágrimas brotando. Eu te amo, Helena. Amo sua coragem, sua força, sua capacidade de sacrifício. Amo como você cuida das pessoas ao seu redor. E amo que você tenha confiado em mim o suficiente para me contar isso. Eu também te amo, ela admitiu, finalmente deixando as palavras saírem. Mas tenho tanto medo do que isso significa. Ricardo a beijou suavemente, um beijo carregado de promessas e proteção. Significa que vamos enfrentar isso juntos, ele murmurou contra seus lábios. Significa que seu pai vai ter a justiça que merece. Como? Helena perguntou. Como vamos fazer isso sem colocar minha família em risco? Primeiro vamos transferir sua mãe e seus irmãos para um lugar seguro. Tenho uma casa na região serrana que é isolada e bem protegida. Depois, vamos organizar as provas e procurar o promotor certo. E se não der certo? E se descobrirem? Não vão descobrir, Ricardo disse com determinação. Porque eu vou usar todos os meus recursos para garantir que isso seja feito da forma certa. Helena se afastou para olhá-lo melhor. Por que você faria isso? Por que arriscaria sua segurança, sua empresa, sua reputação? Porque finalmente encontrei algo pelo que vale a pena lutar. Alguém pelo qual vale a pena lutar. Eles ficaram abraçados por um longo momento, ambos sabendo que haviam cruzado uma linha sem volta. O que havia começado como uma farsa havia se transformado numa missão real e perigosa. Tem mais uma coisa, Helena disse contra o peito dele. O quê? Nos últimos meses comecei a notar carros estranhos passando pela casa da minha mãe. Sempre os mesmos homens. Acho que eles estão me vigiando. Ricardo se afastou para olhá-la, preocupado. Desde quando? Desde que Gabriel começou a fazer perguntas sobre a morte do papai. Ele não sabe sobre as provas, mas está ficando curioso sobre os detalhes do acidente. Então não temos muito tempo, Ricardo concluiu. Precisa me mostrar essas provas hoje mesmo. Helena assentiu, sabendo que não havia mais volta. Estão num pendrive escondido no meu quarto. Vamos buscá-las. E hoje à tarde sua família se muda para a Casa da Serra. Eles vão fazer 1000 perguntas. Então vamos contar a verdade. É hora de parar de carregar esse peso sozinha. Enquanto subiam para buscar as provas que poderiam finalmente fazer justiça para o pai de Helena, nenhum dos dois percebia que eram observados. Do lado de fora da mansão, um homem de óculos escuros falava baixinho ao telefone. Ela não está mais sozinha. O patrão está envolvido agora. Sim, senhor. Entendo. Vamos acelerar os planos. O que Helena e Ricardo não sabiam era que a revelação dos segredos havia ativado uma série de eventos que testariam não apenas seu amor nascente,
mas sua própria capacidade de sobrevivência. A luta pela justiça estava apenas começando, e os inimigos eram mais poderosos e próximos do que jamais imaginaram. O pendrive tremulava nas mãos de Helena enquanto ela o entregava a Ricardo. 3 anos de segredos, medo e solidão estavam contidos naquele pequeno dispositivo que poderia finalmente fazer justiça para seu pai. São dezenas de arquivos, Helena explicou com a voz embargada. Planilhas, gravações, fotografias de documentos. Papai documentou tudo antes de morrer. Ricardo conectou o pendrive em seu laptop e imediatamente sua expressão mudou ao ver a quantidade de evidências organizadas metodicamente. Pastas separadas por data, tipo de crime, valores desviados. Era o trabalho de um homem determinado a expor a verdade, custasse o que custasse. Helena, isso aqui é ouro puro, Ricardo disse admirado. Seu pai era mais do que um contador, era um detetive. Olha só a organização, a precisão dos dados. Ela se aproximou da tela, vendo pela primeira vez em anos os arquivos que havia guardado como um tesouro perigoso. Ele sempre foi muito meticuloso. Dizia que os números não mentem, só as pessoas que os manipulam. Ricardo clicou numa pasta marcada como urgente e encontrou um arquivo de áudio. Com um olhar questionador para Helena, que a sentiu nervosa, ele reproduziu a gravação. A voz de um homem mais velho, claramente o pai de Helena, ecoou pelo quarto. Reunião do dia 15. Presentes: Eduardo Almeida, Júlio Almeida e o contador externo Antônio Ramos. Estão discutindo como justificar o desvio de 2 milhões destinados às creches da periferia. Antônio sugeriu criar notas fiscais falsas de material de construção. Helena fechou os olhos, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Era a voz de seu pai, vivo e determinado, arriscando tudo para proteger famílias que nem conhecia. Não posso mais fingir que não vejo isso. Amanhã vou procurar o Ministério Público. Essas crianças precisam dessas creches e não vou deixar que roubem delas. A gravação terminou e o silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Ricardo olhou para Helena, vendo nela não apenas a mulher por quem se apaixonara, mas a filha de um herói. Agora entendo de onde você tirou sua força, ele disse suavemente. Seu pai era um homem íntegro que escolheu fazer o que era certo, mesmo sabendo dos riscos. E morreu por isso. Helena sussurrou amargamente. Não, Ricardo a corrigiu com firmeza. Ele viveu por isso. Cada dia da vida dele teve propósito, significado. E agora vamos garantir que sua morte também tenha. Antes que Helena pudesse responder, o som de pneus cantando na entrada da mansão os fez congelar. Ricardo correu até a janela e viu 2 carros pretos estacionando na entrada. Homens de terno desciam dos veículos com a eficiência sinistra de quem estava acostumado a intimidar. Eles nos encontraram, Helena disse, o pânico tomando conta de sua voz. Ricardo fechou o laptop rapidamente, guardando o pendrive no bolso. Temos que sair daqui, agora. Como? Eles cercaram a casa. Confie em mim, Ricardo disse, pegando a mão dela e a guiando para um painel de madeira na parede do quarto. Para a surpresa de Helena, o painel se abriu, revelando uma passagem secreta. Passagem dos fundos, ele explicou rapidamente. Esta mansão tem mais de 100 anos. Meu avô era paranoico e mandou construir rotas de escape. Eles desceram por uma escada estreita que levava diretamente ao jardim dos fundos. O coração de Helena batia tão forte que ela tinha certeza de que os homens poderiam ouvi-lo. Mas Ricardo segurava sua mão com firmeza, transmitindo uma segurança que ela nunca havia sentido antes. Meu carro está na garagem lateral, Ricardo sussurrou. Vamos conseguir. Mas quando chegaram ao jardim, viram que 2 homens patrulhavam a área. Um deles falava ao telefone. Não, senhor. Ainda não os encontramos, mas sabemos que estão aqui. Ricardo fez sinal para Helena ficarem escondidos atrás de uma árvore centenária. Ele tirou seu celular e digitou rapidamente uma mensagem. Para quem está mandando? Helena sussurrou. Meu advogado, Dr. Augusto Ferreira. É um dos poucos homens em quem confio completamente. Estou enviando os arquivos para ele por e-mail. Helena o observou transferir os dados com a eficiência de quem sabia que tinha apenas uma chance. E se não conseguirmos sair daqui? Vamos conseguir, Ricardo disse com determinação. Mas se algo acontecer comigo,
Dr. Augusto sabe o que fazer. Seu pai terá justiça, Helena. Eu prometo. Naquele momento, um dos homens se aproximou de onde estavam escondidos. Ricardo se posicionou na frente de Helena, pronto para protegê-la com a própria vida. Mas então, uma distração inesperada. Sirenes de polícia ao longe. Merda! Um dos homens resmungou. Alguém chamou a polícia. Ricardo sorriu discretamente. Dr. Augusto havia recebido a mensagem e agido rapidamente. Os homens correram de volta para os carros, sabendo que não poderiam ser pegos ali. Agora, Ricardo sussurrou, e eles correram para a garagem lateral. Minutos depois estavam na estrada, dirigindo em direção à cidade. Helena olhava pelo retrovisor, ainda em choque com a rapidez dos eventos. Como você sabia que eles viriam? Ela perguntou. Não sabia, Ricardo admitiu. Mas aprendi uma coisa nos negócios. Sempre tenha um plano B, e C, e D. Helena olhou para ele com admiração crescente. Você arriscou tudo por mim. Sua casa, sua segurança, nossa casa. Ricardo a corrigiu suavemente. Nossa segurança. Estamos juntos nisso agora, lembra? O telefone de Ricardo tocou. Era Dr. Augusto. Ricardo, recebi os arquivos. Meu Deus, isso é explosivo. Já entrei em contato com as autoridades. Eles querem se reunir conosco hoje ainda. Perfeito. E a proteção? Já providenciada. Vocês têm escolta policial a partir de agora. E Ricardo, parabéns. Vocês acabaram de derrubar um grande esquema de corrupção já revelados. Quando desligaram, Helena estava chorando. Mas pela primeira vez em 3 anos, não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de alívio. Acabou, ela sussurrou. Realmente acabou. A parte perigosa, sim, Ricardo disse, parando o carro numa pracinha tranquila e se virando para olhá-la. Mas nossa história está apenas começando. Ricardo, Helena começou, mas ele a silenciou com um beijo suave. Eu sei o que você vai dizer. Ele murmurou contra seus lábios. Que somos de mundos diferentes, que isso é complicado. Mas sabe o que aprendi nos últimos dias? O quê? Que amor verdadeiro não conhece classe social, não liga para a conta bancária. O que importa é o que temos aqui. Ele colocou a mão no coração dela. E aqui, colocou a própria mão de Helena no peito dele. Helena sentiu o coração dele batendo forte sob sua palma. E a sua família, seus amigos, o que vão pensar? Que tive sorte de encontrar a mulher mais corajosa e íntegra do mundo. E se alguém não conseguir ver isso, problema é deles, não nosso. E minha família? Minha mãe vai surtar quando souber de tudo isso. Ricardo riu suavemente. Sua mãe vai aprender a me respeitar quando vir o quanto eu amo a filha dela. E seus irmãos, Gabriel e Isabela, já gostam de mim. Como você pode ter tanta certeza de tudo? Helena perguntou maravilhada com sua segurança. Porque pela primeira vez na vida sei exatamente o que quero. Quero você, Helena. Não a empregada, não a vítima, não a mulher que precisa de salvação. Quero a Helena, inteligente, formada em letras, que ama literatura e MPB, que tem medo de não viver de verdade, que sacrificou seus sonhos pela família. As palavras dele tocaram cada ferida que Helena carregava, curando-as uma por uma. Quero a mulher que me ensinou que riqueza de verdade não está na conta bancária, mas na capacidade de amar e proteger quem importa. Ricardo continuou. Quero passar o resto da vida tentando merecer o amor da filha do homem mais honrado que já conheci, mesmo que seja só através dos arquivos dele. Helena não conseguia mais falar. Então fez a única coisa que importava. Beijou-o com todo o amor que havia descoberto dentro de si. Quando se separaram, ambos sabiam que haviam cruzado o último obstáculo entre eles. Não havia mais mentiras, não havia mais segredos, não havia mais medo. E agora? Helena perguntou. Agora. Ricardo sorriu. Vamos para a procuradoria fazer justiça para seu pai. Depois vamos buscar sua família e levá-los para casa. Nossa casa. E depois disso? Depois disso vamos viver. De verdade. Como você sempre quis. Enquanto seguiam para a cidade, Helena olhou pela janela e sorriu. Pela primeira vez em 3 anos, o futuro parecia brilhante. Seu pai finalmente teria justiça. Sua família estaria segura. E ela havia encontrado um amor que nem nos seus sonhos mais ousados havia imaginado.
A empregada invisível havia se tornado a protagonista de sua própria história de amor e redenção. Nos dias que se seguiram, vieram depoimentos, perícias e medidas de proteção. A mansão, antes símbolo de poder, virou cenário de idas e vindas de advogados e autoridades. E pela primeira vez, Helena pôde respirar sem sentir o peso do medo no peito. 6 meses depois, Helena acordou num quarto que ainda parecia surreal. Janelas enormes mostravam o jardim que ela conhecia de cor, mas agora de uma perspectiva completamente diferente. Não era mais a empregada que acordava antes do amanhecer, era a senhora da casa, acordando ao lado do homem que amava. Ricardo dormia tranquilo ao lado dela, e Helena aproveitou o momento para observá-lo. Como a vida havia mudado drasticamente desde aquela ligação fatídica. O julgamento dos irmãos Almeida havia terminado na semana anterior, com ambos condenações longas de prisão por corrupção e formação de quadrilha. A justiça que seu pai merecia finalmente havia sido feita. O processo havia revelado que o esquema desviava valores milionários de reais destinados a obras sociais. 20 milhões que deveriam ter construído creches, reformado escolas e oferecido programas para famílias carentes. A repercussão foi nacional, e o nome de Joaquim Cardoso, pai de Helena, foi oficialmente reconhecido como herói pelas autoridades competentes. "Bom dia, minha linda", Ricardo murmurou, abrindo os olhos e a puxando para mais perto. "Bom dia", Helena sorriu, ainda se acostumando com o direito de ser feliz. "Nervosa para hoje?", ele perguntou, acariciando seu cabelo. Hoje era o dia da inauguração do Centro Educacional Joaquim Cardoso, financiado pela indenização que Helena havia recebido do governo e por uma generosa doação da Monteiro Holdings. O centro ofereceria cursos gratuitos de alfabetização de adultos e reforço escolar para crianças da comunidade onde Helena crescera. "Um pouco", ela admitiu. "Ainda não consigo acreditar que está acontecendo de verdade." "Acredite", Ricardo disse, beijando sua testa. Seu pai estaria orgulhoso. Eles se levantaram e se prepararam para o dia mais importante da nova vida de Helena. Ela vestiu um vestido azul simples, mas elegante. Havia aprendido a equilibrar sua origem humilde com sua nova realidade sem perder a essência. Na cozinha, encontraram Conceição preparando o café da manhã. A adaptação da mãe de Helena à nova vida havia sido interessante. Inicialmente resistente, Conceição gradualmente percebeu que Ricardo não apenas amava sua filha genuinamente, como respeitava toda a família Cardoso. "Bom dia, mãe", Helena disse, beijando o rosto da mulher. "Bom dia, filha." "Ricardo." Conceição cumprimentou o genro com o carinho que havia desenvolvido por ele ao longo dos meses. A grande mudança em Conceição havia acontecido no dia em que Ricardo anunciou que estava financiando a volta de Helena aos estudos. Ele havia se matriculado junto com ela no mestrado em literatura, e agora estudavam juntos todas as noites. Ver a filha realizando os sonhos que havia abandonado tocou profundamente o coração de Conceição. "Cadê o Gabriel e a Isabela?", Helena perguntou. "Gabriel saiu cedo para a universidade. As aulas de engenharia estão puxadas, mas ele está radiante", Conceição respondeu com orgulho. "E a Isabela está no estágio na clínica veterinária. Disse que chega direto na inauguração." A transformação na família Cardoso havia sido completa. Com a segurança financeira garantida, todos puderam se dedicar aos estudos e sonhos. Gabriel estava no 3º ano de engenharia civil na melhor universidade da cidade, enquanto Isabela cursava medicina veterinária com bolsa integral. "Dona Conceição", Ricardo disse, "a senhora tem certeza de que não quer se mudar para a ala nova da casa? Ficaria mais perto de nós." Conceição sorriu, tocada pela consideração. "Obrigada, meu filho, mas gosto da minha casinha. Fico tranquila sabendo que vocês estão felizes." A mudança no relacionamento mãe-filha havia sido um dos aspectos mais curativos de todo o processo. Conceição finalmente entendera que havia pressionado Helena injustamente, e agora se dedicava a apoiar genuinamente as escolhas da filha. Horas depois, eles estavam no local da inauguração. Uma multidão se reunira para celebrar a abertura do centro educacional. Autoridades locais, moradores da comunidade, jornalistas.
Todos queriam prestigiar o evento que simbolizava a vitória da justiça sobre a corrupção. Helena Cardoso Monteiro, o prefeito anunciou. Gostaria de dizer algumas palavras? Helena se aproximou do microfone, o coração batendo forte. Olhou para a plateia e viu Ricardo na primeira fila, sorrindo encorajadoramente. Viu sua família, orgulhosa. Viu rostos da comunidade onde crescera, pessoas que conhecia desde criança. Há 1 ano, ela começou, a voz firme apesar da emoção. Eu era uma empregada doméstica que havia desistido dos próprios sonhos. Hoje, sou uma mulher que descobriu que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para lutar pelo que é justo. Aplausos ecoaram pela multidão. Meu pai, Joaquim Cardoso, morreu defendendo o direito de vocês a uma educação digna. Este centro é a prova de que sua luta não foi em vão, que a verdade sempre vence, mesmo quando demora. Helena olhou diretamente para Ricardo. Mas aprendi algo mais importante ainda, que o amor verdadeiro não conhece fronteiras. Não importa de onde você vem, importa para onde está indo. E quando você encontra alguém que acredita em você mais do que você mesmo, que te ensina a sonhar de novo, sua voz se embargou de emoção. Esse alguém não está só te amando, está te salvando. Ricardo tinha lágrimas nos olhos, assim como boa parte da plateia. Helena havia se tornado uma oradora natural, inspirando pessoas com sua história de superação. Por isso dedico este centro, não apenas à memória do meu pai, mas a todos os que acreditam que podemos ser melhores, que podemos amar além das diferenças, sonhar além das circunstâncias e lutar além do medo. A ovação foi ensurdecedora. Helena cortou a fita inaugural com mãos que não tremiam mais. Eram mãos seguras de uma mulher que havia encontrado seu lugar no mundo. Após a cerimônia, enquanto as pessoas visitavam as instalações do centro, Ricardo e Helena caminharam até um cantinho tranquilo do jardim. Estou orgulhoso de você, Ricardo disse, envolvendo-a nos braços. Estou orgulhosa de nós, Helena respondeu. De tudo que construímos juntos. Helena, Ricardo disse ficando nervoso de repente. Tenho uma coisa que quero te perguntar. Ele se ajoelhou diante dela, tirando uma pequena caixa azul do bolso. Helena levou as mãos à boca, o coração disparando. Helena Cardoso, você me ensinou o significado da coragem, da integridade, do amor verdadeiro. Me ensinou que riqueza de verdade é ter alguém para compartilhar a vida. Quer se casar comigo? Oficialmente desta vez? A resposta veio em forma de lágrimas de alegria e um sim sussurrado que ecoou como grito de vitória. Quando Ricardo colocou o anel em seu dedo, Helena pensou em seu pai. De alguma forma, sabia que ele estava presente naquele momento, vendo a filha finalmente livre para ser feliz. Eu te amo, Ricardo Monteiro, ela disse, puxando-o para um beijo. Eu te amo, Helena. Para sempre. 1 ano depois, no jardim da mansão Vila Esperança, uma cerimônia simples mas emocionante celebrava a união oficial de Helena e Ricardo. Gabriel conduziu a mãe até o altar improvisado sob as árvores centenárias. Isabela era a madrinha, radiante no vestido azul que combinava com os olhos da irmã, doutor. Augusto Ferreira, que havia se tornado um amigo querido da família, celebrava a cerimônia como juiz de paz. Helena, Ricardo disse durante os votos, você transformou minha casa num lar, minha existência numa vida. Prometo amá-la, protegê-la e admirá-la todos os dias que me restam. Ricardo, Helena respondeu, você me ensinou que merecemos ser amadas pelo que somos, não pelo que fazemos. Prometo ser sua companheira em todas as aventuras que nos esperarem. Quando se beijaram como marido e mulher oficialmente, os convidados aplaudiram não apenas a união de duas pessoas, mas a vitória do amor sobre todas as adversidades. Naquela noite, dançando no jardim sob as estrelas, Helena sussurrou no ouvido do marido. Sabe o que é mais incrível em toda essa história? O quê? Ricardo perguntou, girando-a suavemente. Que começou com uma mentira e se tornou a verdade mais bonita das nossas vidas. Ricardo sorriu, pensando na jornada extraordinária que os havia levado até ali. E sabe qual vai ser o melhor capítulo? Qual? O que vamos escrever juntos daqui para frente. Enquanto dançavam sob a lua cheia, Helena olhou para o céu
e agradeceu silenciosamente ao pai. Joaquim Cardoso havia plantado uma semente de justiça que florescera não apenas em vitória legal, mas em amor verdadeiro. A empregada que precisava de um namorado até amanhã havia encontrado um companheiro para a vida toda. E o milionário que fez o impensável havia descoberto que a maior fortuna do mundo estava nos braços da mulher que amava. Às vezes, as histórias mais improváveis são as que mais merecem ser contadas. E a história de Helena e Ricardo seria lembrada para sempre como prova de que o amor verdadeiro pode transformar qualquer destino, curar qualquer ferida e vencer qualquer obstáculo.